Olá! Mais uma vez eu dou as boas-vindas para você aqui no programa Família e Sociedade. É muito importante a sua participação, a sua audiência e juntos, você e nós, contribuirmos para o bem da família. E nós temos aqui no programa Família e Sociedade tratado de diversos temas, sempre procurando ajudar as famílias. Esse programa é um programa da chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É produzido pela capelania do campus Campinas. Eu sou o Marcelo Coelho, capelão do Mackenzie Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: família, finanças e crise. Como conciliar? Antes de apresentar melhor o nosso convidado, o professor Ricardo Antônio Fernandes, que já atua na área do sistema financeiro, é professor de finanças, nós vamos convidar você a participar do programa conosco, pelas redes sociais. A Vitória vai nos dizer como você pode participar. Olá, você pode participar do programa através do Face da Capelania Mackenzie, do Twitter @capelaniamcamp ou pela hashtag Família e Sociedade. Lembrando que essa interatividade é permanente, podendo fazer perguntas sobre família e sociedade a qualquer momento. Muito bem, nós temos aqui hoje o professor Ricardo Antônio Fernandes, do Mackenzie Campinas, do curso de administração. E o professor Ricardo, ele é bacharel em estatística e mestre em administração aqui pelo Mackenzie. Atualmente também é doutorando da área de finanças aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas ele também tem uma experiência prática, trabalhou por mais de 10 anos no sistema financeiro e é um estudioso da cultura brasileira, né? A sua tese de mestrado foi sobre o famoso jeitinho brasileiro, né? E a gente vai conversar sobre finanças e crise, e acho que está tudo dentro do mesmo contexto. Você é muito bem-vindo aqui, Ricardo, e nós estamos felizes com a sua presença. Muito obrigado, reverendo. Eu que agradeço o convite e mando um abraço aos espectadores. Muito bom. Como é que a gente pode começar a conversar sobre essa questão da crise, né? Nós estamos aí num momento bem difícil para a economia brasileira, com crise econômica associada à crise política, e nós somos pessoas que vivem em comunidade e vivem em família. Acho impossível você estar num país onde a crise vai se mostrando cada vez mais forte e isso não afetar a família, né? Qual que é a sua visão geral assim sobre o momento atual do Brasil, sobre a crise e como que isso pode influenciar negativamente as famílias? Eu entendo realmente que estamos numa crise, né? Uma crise política e uma crise que também afeta a economia. Nesse momento que nós estamos já de 1 ou 2 anos para cá, é um momento de rever, né? As famílias devem rever os seus gastos, o seu orçamento, né? Quem está empregado, é interessante fazer um ajuste, né, nos seus gastos para manter o emprego, né, e ter uma provisão para o futuro, né? Num momento turbulento como esse é sempre bom você ser precavido. Agora, as famílias, do ponto de vista financeiro, elas às vezes enfrentam crises próprias em finanças que não necessariamente estão associadas com uma crise no país, né? Às vezes o país está indo com crescimento extraordinário, está tudo dando certo no país e justamente nesse momento as famílias também enfrentam crise, né? Então existe a crise pessoal financeira da família, não é? Exatamente. Existe um ramo em finanças, que é a parte de finanças pessoais, que trata exatamente desse ponto. Como cada um lida com o seu orçamento, com o seu dinheiro, né? E o que acontece? Muitas vezes nós vemos em momentos em que a economia está bem, as famílias também, muitas famílias, que elas estão entrando em crise, como você colocou. Aí é muito mais do padrão de consumo dessas famílias, como elas consomem, de que forma elas gastam o seu dinheiro e de que forma elas adequam o seu orçamento
às suas necessidades. É uma questão mais de hábito. Assim como você tem nesse momento também que nós estamos vivendo um momento mais de retração, famílias que também não estão sentindo tanto esse momento porque elas têm uma economia a sua parte financeira mais equilibrada, né? Isso é uma questão mais dos hábitos de consumo de cada um. E você, tem alguma dúvida sobre finanças ou sobre orçamento familiar? Vamos ver o que os internautas estão perguntando para nós aqui, para o professor Ricardo responder. O João Valsani, de Campinas, ele diz: no Brasil, hoje, falta uma cultura familiar de educação financeira? Boa pergunta. Eu entendo que ela poderia ser melhorada, né? Como que você pode implantar uma cultura de educação financeira na sua família? O primeiro ponto é o exemplo. Então, se os pais são equilibrados do ponto de vista financeiro, os filhos também tenderão a seguir esse caminho, né? O que acontece? Suponhamos que você tenha filhos e que eles começam a pedir para você brinquedos, bens, né? O que a criança começa a ter necessidade. O que acontece? É interessante já, a partir de uma certa idade, você fazer a educação financeira dessas crianças, por exemplo, através de uma mesada, dando uma mesada e dizendo para ele, olha, você quer comprar este bem aqui? Você vai ter que juntar tantas semanas da sua mesada. Aí suponha que na segunda semana a criança fala, pai, mas eu quero um outro bem. Então você pega lá da sua poupança e compra. Só que aquele bem anterior, aquele outro brinquedo que era um pouco mais caro, você vai ter que esperar um pouco mais. Então esse é o ponto, a gente tem que mostrar para os nossos filhos, saber lidar com a frustração também, saber entender que nem tudo eles poderão ter, que é o valor financeiro dos produtos que eles querem consumir. Quer dizer que, na sua opinião, existe, através do exemplo, uma cultura de organização assim, familiar, mas que isso precisa melhorar. Você acha que nas famílias de maior rendimento ou famílias de menor rendimento, onde falta mais essa cultura de gestão de orçamento familiar? Não é tão dependente do rendimento, né? Nós já vimos, assim, especificamente casos de jogadores de futebol que eles têm um rendimento altíssimo durante um período e depois que termina a carreira eles não conseguem manter aquele rendimento. Por outro lado, você vê situações de pessoas que têm um salário menor, mas elas conseguem implantar essa cultura familiar de consumo consciente de adequar o seu orçamento aos seus gastos. Okay? Mas o que acontece? O brasileiro ele tem uma característica um pouco imediatista. Ele gosta de consumir rapidamente. Então, o planejamento a médio e longo prazo é fundamental no controle do orçamento familiar, na construção de um patrimônio familiar. E eu acho que isso aqui é um remédio também bastante eficiente contra a crise, né? Nós vamos continuar esse bate-papo já já no programa Família e Sociedade.
Nós estamos aqui no programa Família e Sociedade conversando sobre a crise financeira no contexto familiar, como é possível conciliar isso. No último bloco, nós falávamos sobre o planejamento, a educação familiar. E aí eu quero perguntar para o professor Ricardo se existe uma forma de blindar o orçamento familiar quando a gente vê que as perspectivas não são muito animadoras. Existe. O ideal, reverendo, é você ter um colchão, uma reserva. Esta é a melhor forma de você blindar, porque o que ocorre? Suponha que ocorra um fato desagradável, como um dos cônjuges ficar desempregado. O novo orçamento vai ter que se adequar à nova realidade financeira. Suponhamos que a família tem um colchão de 6 meses, né, do total do orçamento familiar. Esse é aproximadamente o tempo que uma pessoa demora para se recolocar no mercado, num momento mais complicado como nós estamos vivendo. E a blindagem do orçamento familiar tem que ser no sentido da readequação do consumo. Então, vale sim explicar para os filhos o que aconteceu, conscientizá-los da necessidade de vivenciar um novo momento, um momento mais complicado. A gente ouve muito falar também, Ricardo, que no momento de crise é uma grande oportunidade de começar um novo negócio, de empreender ou de investir em alguma coisa, aproveitando-se da crise, ou às vezes até como uma única alternativa de sucumbir aí a um desemprego, mas isso é meio perigoso, não é? Você iniciar um negócio, o empreendedorismo, ele envolve um grau de risco mais elevado. Então, a pessoa que vai empreender, abrir um negócio, ela tem que haver um planejamento sobre aquele novo negócio. E ela tem que entender que o negócio ele demora um tempo até se tornar lucrativo. Ele tem um tempo até que ele se pague e depois ele se torna lucrativo. Normalmente a pessoa que empreende, que abre um novo negócio, fugindo de um desemprego ou fugindo de uma realidade que ela não gosta, um chefe, algo assim, ela tende a cometer alguns erros básicos. Então, um dos principais erros que ela comete é misturar as contas da empresa que ela está abrindo com as contas familiares, né? Misturar o PJ com o PF. Né? Então as coisas têm que ser separadas. Com a pessoa física, exatamente. Então, assim, abrir um negócio é uma boa iniciativa, mas desde que precedido por um planejamento adequado do tipo de negócio que a pessoa pretende abrir e o quanto ela está disposta a se esforçar, a reduzir, né, o seu orçamento, digamos assim, a gastar menos até que aquele negócio prospere. E mesmo que o negócio falhe, não há problema nenhum na falha. Né? A cultura brasileira, ela diz assim, a pessoa abriu um negócio e não deu certo. Na cultura americana, não. A pessoa que abriu um negócio, mesmo que ela não tenha conseguido já no seu primeiro negócio sucesso, ela é vista como um empreendedor, é alguém que está tentando. Então, isso é uma característica de uma sociedade mais empreendedora. Então, abrir um novo negócio é algo interessante, desde que com esses cuidados. Com esses cuidados. Né? Agora, a gente pensando em crise, eu já vou passar a pergunta do internauta, mas só uma reflexão aqui. A crise, ela vai se embrenhando, né, no ambiente familiar. Normalmente o pai de família, ele guarda isso, né? Ele às vezes fica preocupado em excesso com com o futuro ali imediato, 6 meses, mas como é que vai ser se eu não conseguir pagar essas contas, etc. e tal. Às vezes isso vai minando o relacionamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir, parece que a pergunta do internauta lá tem um pouco a ver com isso. Até que ponto os filhos devem saber sobre as finanças da família, dívidas, poupanças e investimentos? A gente falava no início, no primeiro bloco, sobre a educação familiar, desde pequeno, né? Agora veio a crise. Como é que o chefe de família, os dois, né, ali o casal, principalmente das crianças ou dos jovens, deve participar isso para a família? Eu vou pegar uma situação que eu acho que
ocorre bastante até com os nossos alunos, né? Aham. Então, por exemplo, nós estamos num momento em que o dólar está muito caro, né? O dólar está 4,10, R$ 4,20. Então, o que acontece? Há alguns anos atrás, estava ótimo para você viajar para o exterior, porque o dólar estava mais barato. Então, a família ia, levava os filhos para Disney, era uma coisa maravilhosa. Suponha agora que os filhos falam, e agora, papai, vamos voltar para Disney? Então, essa é uma situação, sim, que a família deve dizer, olha, para crianças de várias idades, acho que vale essa explicação. Meu filho, nesse momento está um pouco caro para nós irmos para o exterior. A gente pode fazer um outro tipo de viagem, procurar uma outra forma de lazer. É importante fazer isso ao invés de tentar esconder uma situação. Por exemplo, o que ocorre também, muitos pais, né, ficam desempregados e eles querem manter o seu padrão de consumo, querem continuar viajando, trocando de carro, dando o celular do último tipo para os seus filhos. Eu entendo dessa forma que não é correto. É importante sim você conscientizar os seus filhos de num momento em que precisa haver um ajuste, né, uma readequação de gastos. Pensando até a família como um corpo, né, Perfeito. professor Ricardo? E não apenas, às vezes, ali escondendo uma situação ou querendo manter um status, né, ou não querendo que os filhos, ou até por uma manipulação dos filhos junto aos pais, de não quererem mudar o seu ritmo de vida, etc. Às vezes a situação ela vai implicar em uma necessidade, né? Ao invés de viajar fora, fazer uma viagem alternativa, e às vezes não viajar numa determinada circunstância, né? Acho que tem uma participação do corpo, né? Perfeito. E a vida financeira, ela é parte da vida como um todo. Não dá para dissociar, né? Não dá para dissociar. O que eu observo é que os casais que formam uma união mais sólida e que formam uma família sólida são aqueles casais que se entendem, principalmente com amor, obviamente, mas do ponto de vista financeiro também. São aqueles casais que olham para o futuro, né, o pai e a mãe, e fazem um planejamento, e o planejamento ele é convergente. Então, se um propõe cortar gastos, o outro concorda. Ou eles entram em acordo, né? Agora, o que acontece? Se você tem alguém que é muito consumista, muito imediatista, uma outra pessoa o outro cônjuge que tenta segurar mais numa situação, isso pode ser motivos de briga, tudo. Então, esta conversa, essa união familiar também se estende às finanças familiares. Né? A família é um corpo, né? E deve ser visto dessa forma. A gente ouve muito dizer, né, e de fato a palavra crise, ela tem um binômio, né, de perigo e oportunidade. Será que a crise econômica é uma oportunidade para as famílias investirem? Nós vamos falar sobre isso agora no próximo bloco. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Você está conosco aqui no programa Família e Sociedade. É muito bom ter você aqui com a gente.
Nós falávamos no último bloco sobre as oportunidades da crise. Eu queria primeiramente chamar a Vitória para a gente ouvir o internauta e você poder também saber como você pode participar do programa, para em seguida a gente retomar aqui com o professor Ricardo. Agora vamos para a última pergunta, mas antes gostaria de agradecer aos internautas que participaram e você que ainda não participou, fique à vontade para participar conosco nos próximos programas através das redes sociais. A última pergunta de hoje é se os pais devem ensinar os filhos a investir e como. Acho que a questão do investimento aqui, ela seria talvez uma janela de oportunidade quando a situação do país já não é ali muito promissora, né? Exatamente. Você veja, reverendo, tudo tem o seu lado bom. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, né, dessa chamada crise, é um bom momento para investimentos. Então, porque você tem investimentos hoje em renda fixa com risco muito baixo e que estão pagando muito bem. As taxas de juros, né, para alguns investimentos como títulos públicos, CDBs de bancos, né, elas estão muito atrativas. Né? Então, o que acontece? É um bom momento para você pegar o seu filho e dizer, olha, meu filho, vamos guardar um pouco de dinheiro, eu vou fazer um investimento para você e nós vamos acompanhar o rendimento desse investimento. E você conclui se você vai querer gastar esse dinheiro agora ou se você vai querer deixar o dinheiro investido durante mais tempo para gastar no futuro. Isso também é uma forma de você fazer educação financeira. Nós tivemos aqui um outro programa falando sobre finanças, por isso a gente ressalta a importância do internauta de participar independente do programa em si, né, porque a gente sempre retoma alguns assuntos, mas eu lembro que o convidado disse para a gente ensinar a criança, inclusive com o famoso porquinho, né, guardar as moedinhas, isso é muito importante, né, você criar uma cultura de administração, né? Sem dúvida, o hábito é fundamental. Eu vou contar uma história pessoal, né, eu cresci com o meu pai, vendo meu pai anotando os gastos familiares, ele tinha esse hábito. Então, ele, ao final do mês, ele pegava e ele anotava o que ele gastou com supermercado, escola, contas, enfim, e ele tentava sempre poupar. Então, ele sempre foi uma pessoa muito controlada e ele tentava, e eu guardo essa imagem dele. Eu acho isso muito positivo. Porque eu tenho essa concepção. E na parte de finanças, isso também vale. Você, com bons hábitos, você consegue construir um patrimônio. Você não precisa ter uma renda elevadíssima para isso. É mais a educação e o hábito mesmo de poupar, de controlar os gastos e assim por diante. O que a família, num momento como esse, deve, de forma assim prática, né, e não deve fazer em termos de investimento, aplicação, poupança, crédito? Assim, dê algumas dicas para nós aqui já no final do programa do que é extremamente proibitivo nesse momento no nosso país e o que são grandes oportunidades. O que é proibitivo nesse momento é algumas linhas de crédito. Então, o que acontece? Quando a classe C emergiu nos últimos anos, né, que nós vimos no governo Lula, início do governo Dilma, final do governo Lula, início do governo Dilma, o aumento da classe C. Então, muitas pessoas passaram a ter acesso a crédito em banco que antes elas não tinham. E alguns produtos específicos, como, por exemplo, cartão de crédito e cheque especial, que é o limite da conta. E, talvez por desconhecimento desses produtos, muitas pessoas se endividaram além da conta. E as taxas desses produtos são muito elevadas. O cartão de crédito é acima de 400% ao ano. Então, Fazendo uma conta rápida, se você renova lá o crédito do cartão de crédito com o rotativo de R$100 no início do ano, ao final do ano você está devendo R$400. Você está devendo o seu 100 e mais 400. Mais 400. Então a pessoa ela tem que pensar muito antes de entrar. Eu diria que é proibitivo, não entre nessa linha de crédito. O cheque especial também. Não faça do cheque especial uma extensão do seu salário. Porque as taxas do cheque especial, que é aquele limite que excede, que o banco te dá para você gastar além do que você tem na conta, ela bate em 200% ao ano. O que é um crédito adequado, se a pessoa precisa de crédito? Um crédito consignado, que desconta do seu salário direto, que a taxa é mais baixa. Um crédito imobiliário bem planejado.
ok? Um crédito que vai te trazer um benefício. Investir em educação, crédito estudantil, não há o que dizer, educação é o que traz um maior aumento de renda para as famílias. Cada ano de educação traz um aumento de renda. Isso é fundamental. Em termos de investimentos, o que eu diria? São bons investimentos hoje. Os títulos públicos, que você pode emprestar diretamente para o governo, aí vale a pena estudar um pouco, entrar no site das corretoras, entrar no site do Tesouro Direto e estudar os títulos públicos, né? Você pode investir a partir de 50, 100 reais, e eles estão pagando taxas de juros de 14, 15, 16% ao ano. Você vê que no cartão de crédito você paga isso ao mês, e você demora um ano para receber num bom investimento. Então você vê a diferença entre as duas taxas, né? Então, nesse momento, quem tem uma sobra de caixa, quem consegue ter um orçamento regulado e consegue guardar o dinheiro, assim que essa situação se acalmar, no futuro poderá consumir com mais conforto e poderá ter mais prazer com o seu dinheiro, né? Poderá dispor melhor do seu dinheiro, não vai ser escravo do dinheiro, ele vai usar o dinheiro da melhor forma. Bom, muito bom. Professor Ricardo, a gente agradece muito a sua presença aqui, agradecemos as suas dicas, acho que foram de grande importância para a saúde financeira, familiar e para a saúde familiar como um todo, né? Lembrando aqui dessa última fala sua, que a nossa relação com o dinheiro deve ser uma relação de que nós somos dono do dinheiro e não o dinheiro é dono da gente, ou o dinheiro com os seus valores, né? Valores de consumo, da ganância, da ambição. Às vezes isso domina a gente de tal forma que a gente se vê escravizado pela questão financeira. Eu costumo dizer o seguinte, que o dinheiro, tanto em excesso quanto em falta excessiva, ele pode dominar a sua saúde emocional, pode dominar a sua vida, né? A pessoa que não tem, às vezes vira uma pessoa amarga e vive infeliz porque sempre lhe falta o dinheiro, ou a pessoa que tem em excesso coloca a sua felicidade ou a sua vida no aspecto do ter e não do ser, né? Mas a gente agradece mais uma vez, agradecemos também a sua audiência e também a sua participação. E aguardamos você no próximo programa Família e Sociedade.